Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Soluções Industriais. Um programa que fala de produtos e serviços para a indústria. Fica ligado e acompanhe o nosso programa ao vivo aqui na TV Geração Z Conteúdo UOL. Você pode fazer perguntas aqui embaixo da tela ou se não mandar um e-mail para o produção@soluçõesindustriais.com. E você que é engenheiro, você que é empresário, comprador, não deixe de acessar o nosso portal, o www.soluçõesindustriais.com. Lá você pode encontrar novidades em produtos e serviços, artigos e muitas dicas para você melhorar a produtividade e a eficiência da sua indústria. Acompanha lá, www.soluçõesindustriais.com. E hoje nós vamos falar de dois temas essenciais para a indústria. Nós vamos falar sobre cronoanálise. Você sabe o que é cronoanálise? Você vai aprender hoje aqui. É uma coisa importantíssima para melhorar a produtividade da sua indústria. E no segundo bloco a gente vai bater um papo bem legal sobre RH, especialmente para a indústria, né? Como é que você pode ter os melhores talentos, como é que você pode potencializar e liberar talento aí do seu pessoal. Fica ligado, mande perguntas, já estou recebendo aqui vários e-mails, tem muita gente acompanhando o programa, obrigado. E você que é profissional na área industrial, mande suas sugestões de pauta para o programa. produção@franquiasemfoco.com.br ou você pode mandar para produção@soluçõesindustriais.com. Bom, nesse primeiro bloco eu vou bater um papo sobre cronoanálise e para isso eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Marco Antônio do Rio Franchi, ele que é sócio-diretor da MR Serviços e Treinamentos. Tudo bem, Marco? Como vai? Tudo bem, Zé Paulo? Tudo bem, obrigado por ter aceitado o convite. Nós agradecemos aqui no MR o convite, estamos à sua disposição. Muito bom. Para você conhecer um pouquinho mais o Marco, ele é consultor e instrutor da empresa MR Consultoria, né, especializada em produtividade, logística, atua há mais de 25 anos no mercado nacional, experiência vasta em vários segmentos industriais, trabalhou em grandes empresas, empresas médias, menores, uma vasta experiência. A gente vai discorrer hoje aqui sobre o que é cronoanálise, como é que se implanta e o que gera de benefício aí para a tua empresa. Bom, antes mesmo de eu começar a falar de cronoanálise, Marco, eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, da tua história, da tua trajetória profissional. Como é que você se tornou um especialista em cronoanálise? Isso aconteceu na realidade, começou em 1980, quando na ocasião as pessoas buscavam exatamente aprimorar os processos, né? E para mim era uma novidade, porque eu estava saindo do colégio técnico e foi o primeiro local onde realmente eu comecei a fazer o estágio e comecei a gostar, né? A partir de lá então, de 1980, eu acreditei muito nessa área e quase mais de 25 anos, nunca saí. Exatamente isso é um grande diferencial, o fato de você, independente do que você faça, você em primeiro lugar gostar daquilo. E durante eu acabei passando por várias empresas, vários segmentos, saí dessa empresa, saí da própria Pagatos, né, estagiário ainda com 18 anos de idade, né? E trabalhava aqui na Pé da Moca ali ou não? É onde é a Biburumbi, exatamente. Nós chamávamos inclusive Fábrica 2 na ocasião, Fábrica 2. Que era uma fábrica de tecelagem e fiação, né? E de lá então eu fui transferido aí, com 19 anos, fui transferido para trabalhar em Aracaju. Aracaju? Aracaju, fiquei um tempo em Aracaju, saí de lá, mas eu percebi naquele momento que o meu foco era exatamente a melhoria constante, né? A melhoria contínua. E eu gostei muito. Muitas pessoas falam para mim, Marco, mas exatamente isso que você quer E, bom, depois de várias empresas que eu acabei passando, cargo de analista, cargo de gerente, sempre trabalhando no processo de melhoria, chegou um determinado momento, eu falei, não, depois de uma vasta experiência, eu falei, não, vou ser consultor, porque a expertise que eu tinha, o que eu tenho, né, e você ter passado por vários tipos de empresas, vários segmentos, fez com que você conhecesse, soubesse exatamente o que você tem que fazer num processo de melhoria contínua. Muito bom. Quer dizer, eu me lembro agora, quer dizer, eu era pequeno, mas na década de 80 estava tendo uma crise danada no Brasil, né? E você falou muito bem colocado isso, Paulo, por quê? 80, 81 tinha engenheiro vendendo, a coisa estava feia. Exato, mas posteriormente, 80, 82, teve um boom, eu diria um boom no sentido de que as empresas começaram a perceber a necessidade do estudo da cronoanálise, a necessidade de você melhorar os processos. Bom,
Com a vinda das máquinas, na realidade, com a mecanização de uma certa maneira, os empresários perceberam, acharam que a área de processo, a área de melhoria, não fazia tanto sentido. Né? Mas eu sempre acreditei nisso. Claro que faz. E para Você tem um lado humano, na realidade. Mas, sem dúvida nenhuma. E eu queria que você falasse, as pessoas estão perguntando nessa altura do campeonato, o que é cronoanálise? Defina a cronoanálise. Como qualquer filosofia, como qualquer sistema que acontece no mundo, ela nasce de uma necessidade. Vou dizer, por exemplo, duas coisas. O Just in Time. O Just in Time nasceu no Japão por duas questões. Em primeiro lugar, ele fala sobre a necessidade da reposição automática. Perfeito. Né? Ele fala sobre o estoque, que deve ser um estoque muito pequeno. Então vamos imaginar no caso do Japão, que não tem espaço. Então eu preciso de uma área muito pequena e eu trabalho numa economia puxada. Eu só vou produzir aquilo que realmente o cliente quer comprar. Perfeito. Isso seria uma primeira história. Uma outra coisa, a logística. De onde surgiu a logística? Ela surgiu exatamente da Segunda Guerra Mundial, Perfeito. onde as empresas começaram a perceber que a ideologia da logística poderia ser acoplada, né, dentro das organizações. E a cronoanálise especificamente seria o quê? O estudo de tempos e movimentos. Exatamente, e ela nasce a partir da Revolução Industrial. 1910, onde Fayol, Taylor, todo aquele pessoal. Exatamente, com Fayol, Taylor, na realidade o Taylor foi o pai da administração científica, né? E então ele cria toda uma necessidade. Com a vinda dos maquinários, com a automação, o processo deixou de ser totalmente artesanal para ser totalmente automatizado. Então haveria necessidade de se fazer uma administração científica, uma administração muito mais correta, né? Porque naquela ocasião não existia qualidade, a competitividade começou a ficar muito acirrada. Então lá nós temos o Taylor, que foi o pai da administração científica, nós temos, como você falou, o Fayol, nós temos na realidade o que o pessoal costuma dizer como Fordismo, o Henry Ford, que começou a montar a linha de produção, né, a linha de montagem, e depois nós temos o casal Lillian e Frank Gilbreth, que começaram a trabalhar na fadiga, exato, micromovimentos e a fadiga humana. Então tudo isso na realidade que gerou a engenharia de tempos e métodos, que alguns chamam de cronoanálise, a engenharia de processo e engenharia industrial. Eu acabei passando por todas as áreas. Que legal, quer dizer, e aí a história da qualidade, produtividade é maravilhosa, vem com o Dene na Segunda Guerra Mundial, vem lá com o Juran, toda aquela coisa lá e tal, né? Até vinha o Lean Manufacturing e por aí vai. Mas não tem fim, né? Não tem fim, e está evoluindo e tal. Quer dizer, as empresas hoje em dia precisam de engenharia de processo, estudo de tempo de movimento, mesmo com processos automáticos ou não? Precisa, porque existe um diferencial muito grande quando você coloca o produto. Quem define o preço do produto é o cliente, mas quem define o custo é a empresa. Eficiência dos processos. Exatamente. Então eu não posso simplesmente colocar alguma coisa no mercado, né, se eu, a qualquer preço. A primeira coisa que eu preciso saber é qual é o meu custo. Então a empresa define o custo, né, e o cliente define o preço. Então eu tenho que trabalhar para atender o meu cliente com a maior rapidez possível e com uma qualidade maior, porque senão eu não me torno eficiente, eu não me torno competitivo, e esse seria o grande diferencial. Agora, uma coisa bastante interessante, Marco, quer dizer, tem empresas que o turno da manhã trabalha de um jeito, o turno da tarde trabalha de outro jeito, o turno da noite de outro jeito. Existe um padrão de trabalho, né? Cada um... como é que se implanta um processo de cronoanálise e engenharia numa empresa onde cada departamento trabalha de uma forma diferente? Bom, na realidade tem que existir, deve existir uma padronização. Por que a padronização? A cronoanálise ela é dividida praticamente de duas maneiras. Uma primeira etapa nós chamamos de definição do tempo padrão operacional. Se eu não tiver esse tempo padrão operacional, eu não sei o meu custo, certo? Definição do tempo padrão operacional, que infelizmente alguns empresários, algumas pessoas entendem que é aquela pessoa que trabalha mais rápido, mas não é esse processo. O tempo padrão operacional ele tem que tomar como referência uma pessoa com um ritmo e uma habilidade média, né, de maneira que ela consiga
no transcorrer do dia, trabalhar naquele ritmo o tempo todo, o dia inteiro. Quer dizer, não é pegar aquele cara que está acima da média, não, agora vai ser, padrão é esse. Tem que fazer os ajustes de habilidade, esforço para chegar no tempo padrão. Exatamente. Esse e nem aquele que é tartaruga, anda devagar, não, vai ser, o tempo é esse. Isso. Na realidade, se você colocar uma curva, você vai perceber que 80% das pessoas, dos colaboradores, vamos dizer assim, eles estão dentro daquele patamar como se fala, do operador médio. Então essa é a verdadeira referência. O grande diferencial do cronoanalista é você ter a lógica e o bom senso de analisar qual é o melhor processo, qual o processo mais seguro, o processo mais econômico, o processo menos fatigante, né? Esse é o grande diferencial do cronoanalista. Por quê? Porque não existe uma técnica estatística que você consiga decifrar, que você consiga definir. O grande diferencial do profissional cronoanalista é exatamente entender. E nos cursos que eu costumo dar, eu sempre foco o seguinte: se você quer saber como que a pessoa trabalha, sente do lado dele, do operador, e peça para que ele te ensine. Peça para que você faça, aprenda exatamente da maneira que ele faz, como ele faz. Por quê? Porque só assim você saberá o esforço que ele tem. Eu brinco muito, Zé, no sentido, por exemplo, vou pegar um estivador, né? Mas ele coloca 120 kg nas costas e anda devagar. Se eu não fizer isso, eu vou achar que ele está no ritmo muito lento. Agora, se eu for fazer, eu falei, nossa, ele está no ritmo muito rápido. Agora, Marco, uma coisa interessante, quer dizer, você falou de estar do lado, acompanhar. Eu fico imaginando os empresários de uma maneira geral, que às vezes é difícil até ir na produção andar. Quanto mais estar do lado e acompanhar, né? O trabalho e tal. Os empresários no Brasil, de uma maneira geral, têm a consciência da importância da cronoanálise para a melhoria da produtividade da indústria? De uma maneira geral, ele tem. O grande diferencial é que muitas vezes o processo ele é feito de uma maneira acadêmica. Até nos cursos a gente percebe, falou, Marco, professor, mas eu fazia de tal maneira, por exemplo, está errado. Quando você começa a posicioná-los, quando você começa a mostrar exatamente como que tem que ser feito, qual a forma correta de se fazer, né? Eles começam a entender, falam, não, então eu fazia totalmente errado. Os empresários, eles têm essa noção. No entanto, os funcionários, né, os colaboradores do departamento da área de processos, eles estão durante 8 horas voltados para outras coisas e não conseguem pensar de uma maneira correta de como eu defino, como que eu faço a forma corretamente, como que eu analiso isso, né? E o grande diferencial que eu coloco é exatamente o seguinte, é valorizar o chão de fábrica. Por quê? Eu não consigo administrar, eu não consigo fazer, em hipótese nenhuma, definir um tempo padrão se eu não estiver do lado do operador. Por quê? Porque o operador, na realidade, é quem conhece o processo. Então ele vai me dar, com todas as informações necessárias, me dar todo o respaldo para que eu consiga fazer um trabalho coerente, um trabalho técnico e um trabalho de qualidade. Quer dizer, ver como o operador trabalha, estudar as possibilidades de melhoria do ambiente de trabalho, quer dizer, disposição, layout, estudo de tempos e movimental, melhora aquilo dali, não é isso? Exatamente. E depois treina até o mesmo operador que fez a observação. Isso, porque você falou uma coisa importante, treinamento. Até voltando lá atrás, quando nós falamos da cronoanálise e a cronometragem, a cronoanálise é o uso de todas as ferramentas que vai conseguir detectar um problema, né, de acordo com um problema no departamento e trabalhar o processo. Eu vou realmente trabalhar o processo. Então é necessário que a gente entenda o processo como um todo e buscar soluções. Nós temos muitos problemas, por exemplo, de desperdício e ociosidade, que é o que realmente a empresa busca, essa eliminação hoje em dia. Muito bom, quer dizer, você já falou um pouquinho, a gente está chegando no finalzinho, se a gente puder resumir aí um passo a passo, como é que uma empresa implanta um departamento de tempos e métodos ou engenharia de processos que gere resultado. Qual é o passo a passo? Quer dizer, cronometrar tempo, a observação. Fala um pouquinho do passo a passo para implantar. Em primeiro lugar, eu preciso entender qual seria o foco principal, né? Trabalhar no problema, por exemplo, se é exatamente a definição do tempo padrão operacional, se é o problema da melhoria, o problema é realmente de você eliminar o desperdício.
Como que eu monto? Eu faço toda uma estratégia, contrato, treino pessoas que vão fazer todas as cronometragens, né? As tomadas de tempo. Em função dessas tomadas de tempo, o que eu faço? Eu começo a avaliar qualitativamente o trabalho, começo a escrever, reescrever os processos. Entendi. Né? E a partir dali existe um processo, montado então esse departamento, existe um processo muito importante, que é o processo de melhoria constante. Então, a melhoria contínua é um processo que tem que ter o foco de todos os empresários. Todos os empresários, né? Eu digo não só no Brasil, mas de uma certa forma mundial, tem que ter isso como foco. A melhoria contínua. Eu aprendi essa ideia na aeronáutica, porque nós tínhamos 18 anos, nós imaginamos que estávamos achando que nem o russo, e o nosso comandante dizia que estava muito ruim. Ele falou, está bom, mas pode melhorar. Então foi coisa que eu aprendi na ocasião, e eu coloco muito isso nos cursos, né? Em company, nos cursos que eu acabo ministrando, eu coloco muito isso, e os alunos começam a entender que é a verdade. Legal, bastante interessante. Bom, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, Não Marco. pena, Passa rápido, né? Vai fazer. Eu queria que você falasse como é que a MR Serviços pode ajudar os empresários que estão nos assistindo a melhorar os seus processos através da cronoanálise. Bom, na realidade a MR é uma empresa que já tem 20 anos no mercado, né? Nós somos vários consultores voltados para a área industrial, voltados para a área de RH, e quando a gente fala na área industrial, nós temos toda uma expertise necessário, né? Em função daquilo que eu já havia dito, de você ter trabalhado, de você ter passado por várias empresas, vários segmentos, onde a gente consegue, muitos cardiólogos, detectar um problema. O primeiro passo é você fazer um diagnóstico da empresa como um todo, né? Passar essa informação a nível de diretoria, de gerência, presidente, né? Depois nós colocamos então em pauta qual seria o cronograma do trabalho. Então, nossa expertise, por ter passado por várias empresas, vai fazer com que a gente tenha um resultado muito positivo. E o consultor, ele é contratado em função do quê? Quando existe um problema posicional, volto a dizer, nem sempre quando a empresa não tem a competência, mas ela não tem a pessoa certa ou o departamento certo para fazer toda essa reestruturação. Então, quando nós entramos para fazer toda essa estratégia. Então, é fundamental hoje um trabalho de consultoria em qualquer empresa. Tudo bem. Marcos, para a pessoa conhecer um pouco mais do trabalho da MR, como que ela pode estar acessando? Entra no site www.mr.com.br e ela vai ter todo o nosso site, todo um portfólio necessário, todo um portfólio dizendo exatamente quais são os cursos que nós ministramos, quais são as áreas que nós atuamos, né? E estamos lá à disposição, para uma visita ou qualquer coisa em relação a isso. Muito bom. A gente está encerrando então aqui a entrevista, Marco. Parabéns aí pela entrevista, a gente pôde falar... Eu que agradeço muito pela presença, pelo convite, quem sabe numa próxima. Claro. Fico muito honrado de estar novamente aqui falando mais alguma coisa. Obrigado. E para você que está nos acompanhando aí, viu um pouquinho sobre cronoanálise, engenharia de processo, fica ligado que no segundo bloco a gente vai falar sobre RH na indústria. Até daqui a pouquinho.